Quero saudar a todos que estão me ouvindo nessa manhã, com a paz do Senhor, com um bom dia. É um motivo de alegria nessa manhã estarmos aqui na Assembleia de Deus Shalom, para juntos estudarmos mais uma lição sobre família. Antes eu gostaria de desejar também a todas as mamães, um feliz Dia das Mães, que Deus possa abençoar a vida de vocês, pessoas tão especiais que Deus colocou na nossa vida para nos estruturar, para nos ensinar, para nos dar carinho, nos dar amor. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Em especial a Dalvirene, Maírla, minha esposa, que é mamãe também. Que Deus possa abençoar a vida de todas vocês, tá bom? Bom, antes de iniciar essa lição, eu gostaria de fazer uma oração para que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para ministrar a Tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que é viva, que é poderosa e que é eficaz. Que nessa manhã, Senhor, por meio desse instrumento, ó Deus, de comunicação, essa mensagem possa alcançar vidas, possa alcançar lares, possa alcançar famílias, e que por meio da Tua palavra, ó Deus, pessoas venham ser, ó Deus, fortalecidas, pessoas venham ser animadas, venham ser preparadas, ó Deus, para enfrentar as dificuldades que sabemos, ó Deus, que enfrentamos durante as nossas vidas e como família. Espírito Santo, seja conosco nessa manhã, fala ao nosso coração, me usa como um canal, como um instrumento, para que a Tua palavra seja ministrada. Obrigado por tudo, que Teu nome seja glorificado nessa manhã. É o que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Bom, nessa manhã nós estaremos estudando, essa revista é uma revista de 2013, segundo semestre de 2013, e o título da revista é A Família Cristã no Século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Então eu vou utilizar como base uma revista de 2013, do segundo trimestre de 2013, para poder ministrar nessa manhã. Eu vou utilizar a lição número 1, tá? Que tem como título Família, Criação de Deus. Família, Criação de Deus. Bom, quando nós falamos em família, quando nós falamos de família, nós sabemos que nós estamos falando de uma instituição que ela é social, mas que antes mesmo de ser social, ela é divina. Quando nós falamos de família, nós estamos falando de uma instituição que foi criada pelo próprio Deus. Quando nós falamos de família, nós precisamos entender que nós estamos falando de um grupo social. Nós sabemos que a sociedade ela é formada por vários grupos sociais. Quando nós falamos de grupo social, nós falamos de escola, nós falamos de trabalho, nós falamos de clubes, nós falamos de igreja, nós falamos de família. Só que a família é o primeiro grupo social da qual nós fazemos parte. A família é o primeiro grupo social da qual nós fazemos parte. E o interessante que nós precisamos ressaltar é que todos os demais grupos sociais, eles são constituídos por famílias. Nós precisamos entender e nós precisamos frisar que a família é a base de todos os outros grupos sociais. Nós aprendemos na escola, que a família é a célula máter da sociedade. Ou seja, tudo tem origem na família. O primeiro grupo social da qual nós fazemos parte é a família. E interessante que a família ela é de suma importância, porque se nós tivermos uma família estruturada, se nós tivermos uma família equilibrada,
se nós tivermos uma família abençoada, consequentemente, a sociedade vai usufruir dessas bênçãos, desse equilíbrio, dessa organização, desse amor. Então, se nós temos uma família estruturada, se nós temos uma família abençoada, consequentemente, nós teremos uma sociedade também abençoada. Então, o texto áureo dessa lição, da lição número 1, que tem como título Família e Criação de Deus, vai dizer o seguinte: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2, versículo 18. A verdade prática vai dizer o seguinte: a família é uma instituição divina, ela é a base da sociedade. Então, como eu já estava falando, como eu já havia falado, a família ela é a base da sociedade, é o primeiro grupo social do qual nós fazemos parte, e ela vai influenciar de maneira positiva ou negativa em todos os demais grupos sociais. Volto a falar, quando nós temos uma família estruturada, uma família organizada, uma família harmônica, consequentemente, os indivíduos que fazem parte dessa família, eles vão levar para a sociedade essa estrutura, essa harmonia, todas essas características, todas essas heranças que ele traz da sua família, ele vai levar para dentro da sociedade. Só que, quando nós falamos de família como base da sociedade, como fonte de uma sociedade sarada, como fonte de uma sociedade sã, nós também precisamos entender que nós temos um adversário. Nós precisamos entender que nós temos inimigos e que tem como finalidade destruir o homem, destruir a humanidade, e para isso ele investe pesado na família. Então a família ela sofre ataques constantes. Ela sofre ataques para que ela seja desestruturada, para que ela seja falida, para que ela não possua princípios cristãos, para que não haja organização, para que não haja amor, para que não haja companheirismo, para que não haja cumplicidade, para que não haja hierarquia. Então essa família ela sofre ataques constantemente, para que a sociedade venha também ser uma sociedade falida, onde não se exista princípios absolutos e aonde haja um caos nessa sociedade. Então eu vou começar aqui tá? A leitura bíblica em classe está em Gênesis 2. Quem de casa estiver acompanhando com a Bíblia, pode abrir a Bíblia em Gênesis 2. Nós vamos estar lendo do versículo 18 até o versículo 24. Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 24, que vai dizer o seguinte: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Nós percebemos aqui no versículo 19 já uma coisa muito interessante. Trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. Responsabilidade. Deus dando responsabilidade a Adão. E tudo o que Adão chamou, toda a alma vivente, isso foi o seu nome, ou seja, autoridade. Nós podemos ver aqui no versículo 19, nitidamente Deus dando responsabilidade e autoridade a Adão. Responsabilidade para que ele cumprisse uma determinada função, uma determinada missão, e autoridade, ou seja, o suporte, a capacidade para que ele pudesse cumprir essa missão.
e ela fosse confirmada por Deus. Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Introdução. A família é a mais importante instituição criada por Deus para a sociedade. Neste trimestre teremos a oportunidade ímpar de tratar de alguns temas que são extremamente relevantes para que tenhamos uma vida familiar bem-sucedida. Nesta primeira lição estudaremos a instituição da família no plano divino, bem como a sua constituição ao longo dos anos. Vemos também que as consequências da queda na vida familiar. Então essa lição ela vai tratar logo de início na constituição da família. O que é família? O que é família? Se nós formos analisar família pelos padrões bíblicos, nós vamos entender que a família é a união de duas pessoas, homem e mulher. É preciso falar isso. E essa união de duas pessoas, homem e mulher, vai constituir uma família. O homem e a mulher vão sair da casa dos seus pais, vão se unir e vão constituir uma família. Então família é a união de um homem e uma mulher. Mas por que esse homem e essa mulher eles se unem? Para constituir uma família, para ter filhos, para buscar objetivos, para alcançar sonhos, para se deleitar um no outro. Então nós percebemos que Deus ele tem a preocupação de não permitir que o homem estivesse só. E ele faz uma mulher ou uma companheira para estar ao seu lado. E da união desse homem e dessa mulher nós temos a primeira família constituída. Então a família é a união de duas pessoas, um homem e uma mulher, se unindo para que juntos eles possam se tornar uma só carne, constituir uma família. A família no plano divino. O propósito de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gênesis 2, versículo 18. O texto continua dizendo: este texto bíblico nos mostra o primeiro objetivo de Deus ao criar a família. Fica evidente que a célula máter da sociedade foi criada a partir da necessidade humana de ter companhia. O propósito divino era estabelecer uma instituição que pudesse propiciar ao ser humano abrigo e relacionamento. Quando Deus ele cria a mulher para o homem, nós percebemos aqui nitidamente a preocupação de Deus em não permitir que o homem estivesse só. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para o homem, para a mulher, quando nós estudamos a questão social, nós percebemos que o homem, ele não tem características, ele não foi criado, ele não foi feito para estar só. Nós percebemos que o homem ele é um ser racional. E quando eu falo homem, eu estou me referindo a tanto homem como mulher. Isso é só uma forma de generalizar a espécie.
Então nós percebemos que o homem ele é um ser racional, o homem é um ser inteligente, o homem ele é um ser dotado de emoções, de sentimentos, e essas emoções e esses sentimentos, eles têm como base, ou são pautados dentro de uma racionalidade. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu sinto, eu sei porque estou sentindo. Eu sei porque eu estou sentindo raiva, eu sei porque eu estou sentindo alegria, eu sei porque eu amo, eu sei porque eu estou triste. Então, diferentemente do animal, o homem, ele é dotado de racionalidade, ele não é simplesmente movido pelo instinto. E essa racionalidade, essa inteligência, essa emoção, ou esse sentimento racional que eu sinto e sei porque estou sentindo, não combina, não tem nada a ver esse tipo de sentimento com uma vida solitária, com uma vida de isolamento, com uma vida de separação. O ser humano ele precisa de pessoas para que possa se comunicar, para que ele possa se relacionar, para que ele possa se socializar. Do que adianta um ser racional, um ser inteligente, se ele não pode expressar, se ele não tem como expor essa racionalidade ou essa inteligência? Então o ser humano ele não foi feito para estar só. Nós vamos perceber que um ser humano isolado, ele tem problemas psicológicos, ele vai desenvolver depressão, ele vai desenvolver uma série de problemas psicológicos. Então o ser humano ele não foi feito para estar só. Mas no início, Deus havia criado o homem. Ainda não existia a figura da mulher. E Deus, na sua infinita sabedoria, na sua onisciência, ele entende que o homem não podia estar só, até porque ele não está só. E se ele não está só, e o homem foi feito à sua imagem e semelhança, consequentemente o homem também não poderia estar só. Então Deus ele cria a mulher, uma amiga, uma companheira, uma adjuntora, uma mulher, uma pessoa que pudesse estar ao lado do homem. E estando ao lado do homem, pudessem participar juntos das alegrias, das bênçãos, de tudo aquilo que o Senhor havia criado. Então Deus ele cria uma mulher para estar ao lado do homem, para que ele não estivesse só. E quando eu olho para isso, eu vejo que isso é lindo, porque eu percebo o amor de Deus para com a humanidade, eu percebo o amor de Deus para com o homem, eu percebo Deus se preocupando com a humanidade, Deus se preocupando com o homem em todos os sentidos, em todos os sentidos. E Deus agora faz essa família, ele cria essa família, um homem e uma mulher, para estarem juntos, para se unirem, se tornando uma só carne. E Deus ele cria todo um ambiente. Nós vamos ver isso no tópico 2. Deus ele cria todo um ambiente. Deus ele cria o jardim. E nesse jardim, Deus ele coloca ali coisas para que o homem pudesse dar continuidade à sua vida, para que o homem pudesse perpetuar a espécie. Deus coloca coisas ali naquele jardim para que o homem pudesse suprir as suas necessidades. Então Deus ele faz o jardim, ele coloca coisas dentro desse jardim para suprir as necessidades do homem, como alimento, como água. E tudo aquilo que Deus fez era perfeito, existia em perfeita harmonia. Tudo se completava, tudo se encaixava, era tudo harmônico, tudo perfeito, tudo belo, tudo lindo. Então Deus cria o jardim, Deus cria o homem e a mulher para que os dois pudessem conviver juntos, para que eles não estivessem sós, para que eles pudessem se deleitar um no outro. E além de tudo isso, Deus ainda se relacionava com o homem. A Bíblia diz que Deus ele conversava com o homem, ele vinha
A terra se relacionava com o homem, conversava com o homem. Então aqui nós percebemos a grandeza da criação, a perfeição daquilo que Deus fez, a harmonia existente em tudo aquilo que Deus havia feito. Deus, ele criou a família, Deus, ele fez a família para que a família fosse abençoada. Deus, ele deu todas as condições ao homem para que a sua família fosse abençoada. Deus deu um lar, Deus deu provisão, Deus deu uma companheira, Deus fez o homem perfeito, inocente, santo, e ainda se relacionava com o homem, se relacionava com aquela família. Deus, ele fez tudo perfeito. O lugar era perfeito, a criação era perfeita. E é isso que Deus quer para a nossa família. É isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que Deus quer que nós venhamos experimentar. Deus, ele não quer que a família seja um lugar de guerra. Deus, ele não quer que a família seja um lugar de desavença. Deus não quer que a família seja um lugar de contradições. Deus, ele não quer que a família seja um lugar de tristeza, um lugar de ódio, um lugar de angústia, um lugar de sofrimento. Mas Deus quer que a família seja um lugar de paz, um lugar de amor, um lugar de unidade, um lugar de harmonia, um lugar de companheirismo. É isso que Deus quer para a família. Só que muitas das vezes nós fazemos como Adão e Eva. Nós pegamos aquilo que é perfeito, nós pegamos aquilo que foi criado por Deus para que exista em perfeita harmonia, e com as nossas fraquezas, com as nossas debilitações, com as nossas incertezas, com os nossos defeitos, nós acabamos pervertendo aquilo que deveria ser bom, aquilo que deveria ser perfeito e aquilo que deveria ser harmônico. Então, que nessa manhã você consiga entender que Deus, ele cria a família quando ele faz o homem e a mulher. Deus, ele cria as condições perfeitas para que esse homem e essa mulher pudessem viver em harmonia. Que nessa manhã você venha entender que ainda hoje, mesmo que nós sejamos pecadores, mesmo que tenhamos uma sociedade corrompida, mesmo que estejamos, como eu já falei, sofrendo ataques de todos os lados, mesmo que tenhamos um inimigo que luta contra as nossas vidas, que tenta nos destruir, que nessa manhã você venha entender que ainda assim é possível termos uma família abençoada, que ainda assim é possível experimentar coisas boas dentro da nossa casa e dentro da nossa família, que ainda assim podemos experimentar as bênçãos do Senhor para a nossa família. Basta apenas que façamos uso daquilo que Deus nos deixou, aquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra, que são os seus princípios, que norteia a nossa vida, que nos mostra o caminho, que nos faz entender como devemos agir e como devemos proceder. Se vivermos a nossa vida, se pautarmos a nossa vida, se estruturarmos a nossa família na palavra de Deus, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos, se vivermos em conformidade com aquilo que Deus quer que nós venhamos viver, com certeza vamos experimentar bênçãos da parte de Deus na nossa família. Ainda que tenhamos lutas, ainda que tenhamos problemas, ainda que tenhamos dificuldades, ainda assim iremos experimentar as bênçãos de Deus na nossa família. Vou ler aqui agora o tópico 1, 3, que diz o seguinte:
A primeira família. Deus formou Adão do pó da terra. Gênesis 2:7. Vendo que o homem não poderia viver sozinho, retirou uma costela de Adão e criou Eva, sua companheira. Isto mostra que diante do Todo-Poderoso, homem e mulher são iguais na sua essência. Ambos vieram do pó da terra, e um dia do pó da terra tornarão. Após criar a mulher, o Senhor ordenou o casamento, estabelecendo então a mais importante instituição de uma sociedade, a família. O tópico 3 ele vai nos falar acerca da criação da mulher. E quando eu olho para esse tópico da criação da mulher na Bíblia, eu vejo que é algo lindo, é algo maravilhoso, e que é algo atual, mesmo depois de tantos anos, milhares de anos. A Bíblia vai dizer que Deus ele cria o homem do pó da terra. Ele forma um boneco do pó da terra e sopra nas narinas desse boneco o fôlego de vida. Só que a criação da mulher ela é diferente. Por mais que saibamos que após a morte tanto o homem como a mulher eles voltam para o pó da terra, a criação da mulher ela é diferente, ela foi feita de forma diferente, porque a Bíblia não diz que Deus ele fez um boneco da terra para formar a mulher. A Bíblia diz que Deus ele tira uma costela de Adão, e que dessa costela, que é tirada do próprio homem, Deus faz a mulher. O que eu entendo com isso? Eu entendo que quando Deus tira a costela do lado, da parte lateral do homem, Deus está dizendo que essa mulher ela deveria ser protegida. Quando Deus tira a mulher da costela do homem, da lateral do homem, de um lugar próximo ao coração, eu entendo que Deus está querendo mostrar que essa mulher deveria ser amada. E eu entendo ainda que por mais que sejam pessoas individuais, sejam duas pessoas distintas, homem e mulher, Adão e Eva, ainda assim a constituição da mulher vem do homem. A mulher podemos dizer que foi formada de um pedaço do homem. E a Bíblia diz que quando um homem se junta a uma mulher, os dois se tornam um. Aqui no caso, quando Adão se juntou a Eva, é como se a costela de Adão, que havia sido tirada para que a mulher fosse feita, estivesse voltando novamente para Adão. A união desse homem, Adão e Eva, acaba que se constitui na formação novamente de uma única pessoa, de um único ser. Eles estão entrelaçados. E esse entrelaçamento constitui uma unidade. Agora eles deveriam construir uma vida juntos, eles deveriam dar continuidade ou perpetuar a espécie humana tendo filhos. Eles deveriam cuidar daquele jardim, eles deveriam ter filhos, deveriam fazer com que a terra se tornasse habitada. E quando eu olho eu falei que é tão atual, porque quando eu olho para o casamento hoje, usando essa simbologia fazendo uma simbologia do que aconteceu com Adão e Eva, usando uma expressão, podemos dizer, poética, eu vejo que
quando nós encontramos uma mulher, quando nós amamos uma mulher e quando essa mulher nos ama, quando nós encontramos uma mulher e quando uma mulher encontra um homem, é como se uma parte de nós tivesse sido encontrada. É como se estivéssemos vivos, mas faltando uma parte de nós. E quando nós encontramos essa mulher, é como se essa parte voltasse novamente para a gente, voltasse novamente para nós. Então, quando nós nos casamos, quando nós encontramos uma mulher, quando nós nos apaixonamos por uma mulher, ou amamos uma mulher, ou um homem, ou uma mulher ama um homem, e esses dois se casam, constituindo assim uma família, eles voltam novamente a se fundir, eles voltam novamente a ser um. Não literalmente, é claro. Nós sabemos que essa unidade não é uma bizarrice, um homem entrando dentro, se fundindo novamente a uma mulher, mas nós entendemos que essa unidade ela vai muito além da questão sexual. Essa unidade ela fala de propósito, essa unidade fala de objetivos, propósitos e objetivos que esse homem e essa mulher devem ter em comuns agora. Essa unidade, esse casamento, essa junção, essa costela que nós encontramos, que volta a fazer parte novamente da gente, essa unidade, ela fala da harmonia que deve haver dentro desse relacionamento. Essa unidade fala da cumplicidade, da amizade que deve haver dentro desse casamento. Essa unidade fala que agora esse homem e essa mulher, eles devem caminhar juntos, e o que pegar para um tem que pegar para o outro, e a felicidade de um tem que ser a felicidade do outro. Devem juntos traçar metas, traçar planos, objetivos, juntos devem sonhar, e juntos devem lutar, batalhar para que esses sonhos, esses projetos e esses objetivos venham ser concretizados. Essa unidade é uma unidade linda e é uma unidade maravilhosa, e que por ser tão perfeita, é tão traumática quando se desfaz. Então, quando eu vejo toda essa beleza na criação do homem, na criação da mulher, quando eu vejo toda essa perfeição, essa harmonia, esse zelo de Deus na criação do homem e da mulher, eu percebo que Deus ele não fez o homem e a mulher para que se separem. Deus ele não fez o homem e a mulher para que se mutilem. Mas Deus fez o homem e a mulher para que juntos vivam uma vida de plenitude, uma vida de bênção, uma vida de felicidade, uma vida sã, uma vida sarada. Tópico 2. O tópico 2 dessa revista vai dizer o seguinte: a queda e as suas consequências para a família. O tópico 2.1 vai dizer o seguinte, tem como subtítulo, o ataque do inimigo. O tópico 2.2 tem como subtítulo, os resultados da queda no relacionamento familiar. E o tópico 2.3 tem o seguinte subtítulo, a vida familiar depois da queda. O tópico 1 vai dizer o seguinte, eu vou ler só uma parte, para não ficar muito extenso, até porque as horas já estão avançadas. Mas o tópico 2.1 vai dizer o seguinte: Satanás levou a mulher a desobedecer a voz de Deus. Talvez de modo suave e envolvente ele tenha falado. É assim que, disse Deus, não comerás de toda a árvore do jardim? Perceba uma coisa, desde o princípio,
desde o princípio, Satanás ele guerreia contra a família. Desde o princípio, Satanás ele vem com seus ardis para destruir a família. E quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós vamos perceber que de maneira suave, de maneira sorrateira, Satanás ele consegue ludibriar e enganar a mulher e o homem. Quando nós vamos olhar para o texto, nós vamos perceber e nós vamos notar que Satanás ele vai distorcer a palavra de Deus para enganar e ludibriar a mulher e o homem. E uma coisa que me chama a atenção é que eles vão ver que o fruto do conhecimento do bem e do mal, que foi o fruto que Satanás instigou o homem e a mulher para que eles pudessem comer, vai dizer que esse fruto ele era aprazível e desejável. Aprazível e desejável. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto, e analisando o contexto da passagem, é que Deus havia entregado tudo àquela família. Deus havia feito as coisas de maneira perfeita para aquela família. Deus supria as necessidades daquela família. Deus conversava com aquela família. Não havia a necessidade do homem e da mulher de comer aquele fruto. Eles tinham todas as outras coisas, todos os outros frutos ali do jardim para comer. Eles não precisavam comer daquele fruto. Mas eles foram enganados por Satanás, ludibriados, desejaram aquele fruto, pegaram e comeram aquele fruto. O tópico 2 fala da queda, das suas consequências para a família. No subtópico 1, nós vamos ver Satanás tentando aquela família. Nós vamos ver Satanás tentando ludibriar de maneira sorrateira aquela família. E no subtópico 2, nós vamos ver o resultado da queda no relacionamento familiar. O que eu aprendo com esses dois tópicos? O ataque e a queda. Que muitas vezes nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Que muitas vezes não nos falta nada. Eu entendo com esse texto que às vezes nós não temos necessidade de cometer alguns erros que nós cometemos. Nós temos uma esposa, ou a esposa tem um marido. Nós temos filhos saudáveis. Nós temos filhos lindos que nos amam. Nós temos uma casa. Nós temos um carro. Nós temos um trabalho. Nós temos todas as condições para viver uma vida abençoada, para ter um casamento feliz, para ter uma vida próspera. As circunstâncias estão todas ao nosso favor. Está tudo ali, ó. Nós não precisamos de nada. Mas muitas vezes, mesmo assim, as nossas fraquezas, os nossos desejos, nós acabamos permitindo que Satanás ele venha nos enganar e nos ludibriar. E acabamos fazendo como Adão e Eva, pegando
aquilo que não deveríamos pegar, comendo aquilo que não deveríamos comer. E quando pegamos e quando comemos aquilo que não deveríamos pegar, ou comemos aquilo que não deveríamos comer, aquilo que era perfeito, aquilo que estava em harmonia, aquilo que era bênção, aquilo que trazia felicidade, acaba sendo destruído. Foi assim que aconteceu aqui, com Adão e Eva. Era perfeito, estava em harmonia, tinha felicidade, não tinham falta de nada, mas desejaram, tocaram, comeram aquilo que não deveria desejar, tocar, nem comer. Eu sei que existem nessa manhã famílias que estão me escutando, famílias que são abençoadas, com pessoas felizes, e para essas famílias o meu conselho nessa manhã é: não toque, vou mudar a ordem, não deseje, não toque, não coma aquilo que você não pode desejar, aquilo que você não pode tocar e aquilo que você não pode comer. Não destrua, não acabe com a harmonia, com a beleza, com a felicidade que existe dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Não se deixe levar pelas tentações, não se deixe levar por prazeres momentâneos, não se deixe levar por coisas ilusórias, que pode até nos proporcionar um momento de prazer, que pode até nos proporcionar um determinado momento de felicidade, mas que posteriormente irá nos levar à tristeza, irá nos levar à angústia, irá nos levar ao sofrimento. O tópico 2 já vai dizer aqui, depois da queda podemos ver sentimentos como medo, culpa e vergonha, perturbando a convivência do casal. Perturbando a convivência do casal. Não estrague esse sentimento de harmonia, de cumplicidade. Não acabe com esse sentimento de amor. Não destrua aquilo que você construiu ao longo desses anos e às vezes a duras penas. Não destrua isso que você construiu ao longo desses anos por um momento de felicidade ou de prazer. Eu sei que existem famílias que já não vivem mais de uma maneira tão harmoniosa como viviam antigamente. Eu sei que algumas coisas aconteceram ao longo do caminho, alguns erros já foram cometidos, esses erros que eu estou aconselhando a não cometer, alguns erros já foram cometidos, mas ainda existe o amor, ainda existe a cumplicidade. Alguma coisa foi rachada, mas não se quebrou. E a minha palavra para você nessa manhã: eu creio num Deus que sara, eu creio num Deus que age dentro de relacionamentos para que a alegria volte, o amor se aqueça, a cumplicidade não se perca, o companheirismo volte a existir. Eu creio num Deus que pode mudar situações de relacionamentos nessa manhã. Basta apenas uma atitude. Muitas das vezes o que falta para que o nosso relacionamento seja transformado é uma atitude, um gesto de carinho, compreensão, uma palavra de perdão, um gesto de confiança. Muitas vezes o que parece estar totalmente destruído não está. Precisa apenas de uma atitude de uma ou de outra parte, ou de ambas as partes, para que aquilo que estava caminhando para a destruição possa voltar novamente a ter vida, a ter paz, a ser bênção. E para aqueles casais que pensam que já passou pela primeira, que viveram a primeira fase de alegria, de bênção, de prosperidade, passou pela segunda fase, a fase onde as coisas já não vão mais tão muito bem, começa a caminhar para
algo ruim, para destruição, e aqueles que já chegaram na terceira fase, a fase onde parece que tudo desandou, onde tudo acabou, onde não existe mais solução, onde não existe mais jeito. Eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que traz vida. Eu creio num Deus que pode ressuscitar relacionamentos. Quando nós olhamos para esse primeiro casal, para essa primeira família, o que eles fizeram, a atitude que eles tomaram, desejando, tocando, comendo, desobedecendo, fazendo com que o pecado entrasse dentro da humanidade, acabando com a harmonia da terra, amaldiçoando a terra, trazendo morte, destruição. Quando eu olho para essa primeira família, se nós fôssemos olhar com um olhar natural, nós iríamos dizer que acabou. Não ia chegar a haver segunda família, ia acabar por ali. A humanidade não ia chegar ao que nós vamos dizer de mais de 6 mil anos, mais ou menos, se nós formos analisar por uma perspectiva bíblica, pelo menos mais de 6 mil anos, nós não chegaríamos aqui. Mas aí eu olho e vejo um Deus que ama, um Deus misericordioso, um Deus que zela pela sua palavra, restaurando a situação que, se nós olharmos com um olhar natural, estava perdida, restaurando aquela situação, fazendo uma promessa de que enviaria o Salvador, uma promessa de restauração. Eu vejo um Deus que ama e que zela pela sua criação, um Deus que ama a família, que zela pela família, um Deus que não deseja que a família seja destruída. E quando eu olho para esse Deus, quando eu olho para essa situação, a situação de Adão e Eva, e quando eu olho para tudo que Deus fez, eu entendo que, por mais que você esteja no terceiro estágio, por mais que você ache que não tem mais jeito, eu acredito num Deus que restaura. Eu acredito num Deus que muda. Eu acredito num Deus que sara, um Deus que pode curar o teu relacionamento, um Deus que pode transformar as vossas vidas, um Deus que pode restaurar, trazer estrutura a esse relacionamento, um Deus que pode transformar aquilo que hoje é maldição em bênção, um Deus que pode fazer com que aquilo que hoje está morto venha estar vivo. Não desista do seu relacionamento, não desista do seu casamento, lute pelo seu relacionamento, lute pelo seu casamento. Só que existem atitudes que você pode tomar, existem coisas que você pode fazer, mas o fato de você tomar atitudes, o fato de coisas que você pode, de existir coisas que você possa fazer, não quer dizer que você não precise de Deus. Deus, ele tem que fazer parte da sua vida. Deus, ele é fundamental nesse processo de reestruturamento ou de reestruturação desse relacionamento. Não tente caminhar sozinho nesse casamento. Não tente tentar guiar a sua família com as suas próprias forças, com as suas próprias condições. Não, mas traga Deus para dentro desse relacionamento. Quando eles pecaram, quando eles erraram, a primeira atitude que eles tomaram foi, por causa da vergonha, porque perceberam que estavam nus, foi colocar uma folha de figueira para tapar a sua nudez. Isso não era suficiente. Deus precisou entrar com providência para que houvesse a restauração. Não tente tapar os problemas do seu relacionamento com folhas de figueira. Traga Deus para dentro do seu relacionamento, porque só por meio dele, com ele, que você pode alcançar essa restauração. O tópico 3 vai dizer o seguinte, e nós já estamos caminhando para o final. Faltam alguns minutos apenas para chegarmos em 10 horas, nós estamos caminhando para o final. O tópico 3 vai dizer o seguinte: a constituição familiar ao longo dos séculos.
Ao longo dos séculos, a família ela foi patriarcal, a família ela foi monogâmica e a família foi consanguínea. No Antigo Testamento, onde um homem tinha várias mulheres. Só que, quando nós olhamos para os padrões bíblicos, nós vamos entender que a vontade de Deus sempre foi que o relacionamento fosse um relacionamento monogâmico, ou seja, um homem se relacionando com uma mulher. O fato de estar descrito no Antigo Testamento, o fato de ter sido relatado no Antigo Testamento, não quer dizer que tenha sido aprovado por Deus. Tanto que nós vamos ver que muitos desses relacionamentos monogâmicos tiveram problemas seríssimos, complicadíssimos. Então sempre foi da vontade de Deus que um homem se casasse com uma mulher, que um homem fosse marido de uma única mulher. A família da atualidade, e esse tópico eu quero ler, pelo menos uma parte. A família está inserida dentro de um contexto social e, portanto, sujeita a mudanças. Porém, os princípios divinos para as famílias são eternos e imutáveis. Sabe o que isso aqui está querendo dizer? Que mesmo que as filosofias humanas digam que o homem pode se casar várias vezes, está errado. Por mais que os conceitos humanos digam que um homem pode ter várias mulheres, está errado. Nós não temos que ser norteados, nós não temos que ter como regra absoluta conceitos filosóficos, conceitos humanos. A nossa regra de fé, de vida, é a palavra de Deus. Os conceitos absolutos para a nossa vida são os da palavra de Deus. Os inimigos e desafios enfrentados pela família na atualidade são muitos, todavia queremos destacar apenas os espirituais. Vejamos os principais inimigos da família na atualidade. E o autor então aqui ele vai separar 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. A carne, o mundo e o diabo. Quando o autor fala de carne, ele fala da nossa natureza pecaminosa. Natureza essa que nós passamos a ter quando nós desobedecemos a Deus lá no Éden. Essa natureza pecaminosa que nós temos nos incita, nos impulsiona a praticar aquilo que desagrada a Deus, a desejar aquilo que não agrada a Deus, que é aprazível à carne, aos sentimentos carnais, mas que desagrada, que não é aprazível a Deus. E o mundo? O mundo é o sistema, como eu já falei aqui, conceitos humanos, filosofias erradas. O mundo é o sistema que tenta nos ludibriar, que tenta nos enganar, que tenta nos influenciar, que tenta fazer com que as nossas concepções, os nossos conceitos, os nossos pensamentos que deveriam ser fundamentados na palavra sejam distorcidos, assim como Satanás fez com Adão e Eva no princípio, sejam distorcidos, para que possamos caminhar no mesmo curso ou nos mesmos propósitos, ou em harmonia com os conceitos e filosofias que são pregados aí no mundo. Então o mundo, o sistema desse mundo, tenta nos amarrar, tenta nos enredar, para que possamos cada vez mais nos afastar de Deus. E por fim, o autor ele vai dizer aqui o diabo, o adversário das nossas almas, aquele que desde o princípio luta para destruir a criação, aquele que desde o princípio luta para corromper aquilo que Deus construiu de maneira perfeita, bela e harmoniosa.
Então Satanás, ele usa até mesmo a nossa carne, a nossa natureza, o mundo, para nos derrotar, para nos atingir. Mas volto a dizer, eu creio num Deus que nos capacita, eu creio num Deus que nos fortalece, eu creio num Deus que nos direciona, eu creio num Deus que nos reveste com uma armadura espiritual para que não sejamos atingidos pelos dardos de Satanás, pelas armas preparadas por Satanás. E eu creio num Deus que nos preparou a sua palavra, para que por meio da palavra possamos ter sabedoria, entendimento para vencer todos esses ataques. Então eu creio num Deus que zela pela minha vida, pela tua vida, pela minha família e pela tua família. Eu creio nesse Deus. Eu creio que esse Deus, ele é vivo, ele é presente, ele não está ausente. Por mais que o pecado tenha nos afastado de Deus, mas o seu amor e a sua graça fez com que nós nos reconciliarmos novamente com Ele, por meio de Jesus, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio do seu sangue, nós somos reconciliados novamente com Deus. E esse Deus que é presente e que nos reconciliou novamente pelo sacrifício do seu Filho, é esse Deus que nos guarda e que nos abençoa, e que nos faz sermos vitoriosos em meio a essa batalha, em meio a essa luta. E por mais que Satanás peleje contra a nossa vida, se nós estivermos firmados, fundamentados em Deus, ele não prevalecerá. Nessa manhã eu espero que essa palavra ela tenha falado forte, tremendamente ao seu coração. Eu espero que nessa manhã essa palavra possa mudar algo que se quebrou dentro do seu relacionamento. Eu espero que nessa manhã essa palavra venha trazer esperança para você que tem visto o seu relacionamento se perder ao longo desses anos. E eu creio que nessa manhã essa palavra possa ter edificado e até mesmo reestruturado alguns casamentos nessa manhã, tá? Que Deus possa te abençoar, que Deus venha ser contigo, que a tua família venha ser uma família vitoriosa e abençoada em Cristo Jesus. Para concluir, para terminar, eu vou ler aqui a conclusão do autor. Para nós terminarmos nessa manhã, estarei lendo aqui a conclusão do autor. A conclusão do autor diz o seguinte: nunca a família foi tão desafiada pelas forças do mal como hoje. Porém, é na presença do Senhor que a família garantirá a vitória sobre os desafios da sociedade atual. Busquemos ao Senhor juntamente com toda a nossa casa. Que nessa manhã Deus te abençoe, que Deus seja contigo. Eu estarei orando para que possamos terminar essa lição nessa manhã. Estarei orando pela sua vida, estarei orando pela minha vida, estarei orando pela sua família, pela nossa família, para que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Oremos então. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor, te agradecer pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, nesse lugar, ministrando a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa e na nossa família. Queremos, ó Deus, te glorificar, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem zelado pelas famílias, tem zelado pelo nosso lar. E acreditamos, ó Deus, que em meio a tantas lutas, que em meio a tantos ataques, que em meio a tantas dificuldades,
O Senhor quer que a nossa família seja abençoada, e o Senhor faz e zela para que as nossas famílias sejam abençoadas. Então que nessa manhã, Deus, o Senhor esteja entrando com providência em lares, ó Pai. Que nessa manhã o Senhor esteja agindo em lares, ó Pai. Que nessa manhã o Senhor esteja operando, ó Deus, em lares, para que aquilo que se perdeu possa retornar, para que aquilo que não existe mais, ó Deus, possa voltar à existência. Ó Deus, os sentimentos, ó Deus, apagados venham ser novamente acesos, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja operando nos corações nessa manhã, que o Senhor esteja trabalhando nas mentes nessa manhã, trazendo compreensão, ó Deus, trazendo esperança, trazendo fé, trazendo força para que vidas possam, ó Deus, voltar a lutar novamente por relacionamentos, ó Pai. Deus, toma, Senhor, os casais dessa família, toma os lares dessa igreja, ó Deus, visita aqueles que não são dessa igreja, que não pertencem, ó Deus, a essa igreja, mas que estão ouvindo, ó Deus, essa mensagem. Visita também esses lares, essas famílias nessa manhã, ó Deus, e que pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, vidas e lares, ó Deus, venham ser abençoados e restaurados, e que possamos, ó Deus, influenciar, ó Pai, que não venhamos ser influenciados, mas que possamos, ó Deus, influenciar, ó Deus, por onde quer que venhamos passar, e que famílias abençoadas, ó Deus, venham se levantar, famílias estruturadas, ó Deus, fundamentadas em Ti, venham se levantar para influenciar a nossa sociedade, ó Pai. Pai, muito obrigado por essa manhã. Abençoa cada mãe, Senhor. Hoje é comemorado o Dia das Mães. Abençoa cada mãe. Visita, Senhor, a cada mãe, Senhor, nesse momento, nessa manhã, Senhor. Nos conceda um dia em família, um dia abençoado, um dia alegre, um dia de bênção. Senhor, é o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, amém e amém.